aula aqui, introdução a Kabbalah, Lechaim especial, Lechaim que não fez Lechaim ainda, para entender um pouquinho do estudo. Praticava atos sexuais em troca de dinheiro. E o então, o nome de Hashem normalmente é dessa forma. Yud-Kei, depois o Vav-Kei. Como é que inicia o primeiro mês do ano? Aí, no segundo mês, muda a forma do nome de Hashem. É Yud-Rei, Rei-Vav. Cada mês tem um nome de Hashem específico. E ele vai mudando conforme o mês. Esse mês agora, para a pessoa ter sucesso no mês, está no nome de Hashem. Esse mês é Shvan. Aqui. Vav, Rei, e Yud. E ele vai ser as iniciais da palavra do Pasuk, Vash Yom até Hashem. Então, a pessoa tem que saber, isso aqui é importante, só para mentalizar, só para a pessoa pensar nisso. Vav, Rei, Yud. Ele já se conecta da forma do nome de Hashem daquele mês. Vamos chegar lá, isso daqui é só uma Rosh Chodesh. Como Rosh Chodesh tem que explicar um pouquinho. Eu vou pedir para um voluntário falar para a gente a tefilá do Arisa. Quem vai ler? Vai ler, Yossi? Chora? Vai, Yossi, vem. Você ler aqui. É perigosíssimo. É perigosíssimo. Vai ler. ריבון העולמים ואדוני האדונים, אב הרחמים והסליחות, מודים אנחנו לפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, בקידה ובהשתחוויה, שקרבתנו לתורתך ולעבודתך עבודת הקודש, ונתת לנו חלק בסודות תורתך הקדושה, מה אנו ומה חיינו, אשר עשית עמנו חסד גדול כזה. על כן אנחנו מפעילים תחנוננו לפניך שתמחול ותסלח לכל חטאותינו ועוונותינו ואל יהיו עוונותינו בבדילים בינינו לפניך, ובכן יהי רצון לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו שתכונן את לבבנו ליראתך ולאהבתך ותקשיב אוזניך לדברינו אלה ותפתח לבבנו הערל בסודות תורתך ויהיה לימדנו זה נחת רוח לפני כיסא כבודך כריח מכוח ותציל עלינו אור מקור נשמתנו בכל בחינתנו ושתוציאנו ניצוצות עבדיך הקדושים אשר אהבתם גילתה דבריך האלה בעולם וזכתם וזכות אבותינו וזכות תורתם ותמימותם וקדושתם יעמוד לנו לבד נקשר בדברים אלו ובזכותם תאיר עינינו במה שאנו לומדים כאמור נעים זמירות ישראל גל עיני והביטה נפלותיך מתורתך יהי לרצון ממלכי וכל ליבי לפניך אדוני צולי וגואלי כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת מזל טוב. Pessoal, quem quiser anotar, pode só anotar, escrever, faça aí. Aí. Vamos lá. Hazak Baruch, ao futuro Bamitzvando. Começando a estimar. Quem está aqui hoje, realmente, terça-feira, às 7h30, praticamente da noite, para 2 rodas, para estudar um pouquinho de Kabbalah, com certeza, porque já está pré-Bachur Yeshiva.
Vamos falar um pouquinho da Sefirot. A gente planejou falar sobre a Sefirot aqui. Antes da Sefirot em si, tem uma introdução. O que são as Sefirot, né? Então, primeiro, a gente tem que entender que algumas introduções básicas. Tá? Inclusive, eu fiz aqui um arquivo, eu vou mandar no grupo, acho que vocês podem ficar junto comigo, né? Melhor coisa. Então, eu vou colocar no Shara Shamayim, né? Mais fácil. Todo mundo está lá, né? Então, vamos lá. E aí, a gente pode acompanhar. Então, assim, sim. Essa é a ideia. Quem sabe, futuramente, a gente tenha o mérito de compartilhar. Bom, talvez uma dica seria também fazer o seguinte. O que são as Sefirot? Então, falou o Rabbi Moshe de Leon, cabalista do século XVIII, um pouco antes do Arizal, né? As 10 Sefirot são o segredo da existência dos mundos. A forma que Hashem se revela, a emanação divina, são as Sefirot. Vamos explicar o que é. Hashem criou o mundo. Antes de criar o mundo, Hashem criou a Sefirot. Sim. E as Sefirot são as 10 formas que Hashem se expressa, que são as forças divinas, e que todo mundo, tudo que existe, recebe e se comporta conforme as 10 Sefirot. Isso, boa colocação lá. Sefirah em hebraico, a gente tem. Eu vou colocar aqui já embaixo, né? Uma boa ideia. A gente já explica, vocês vão ver aqui a linguagem mesmo. Deixa eu mudar para cá. Para cá. Sefirah. Se vocês lembrarem, Sefirah, eu vou aumentar para vocês verem melhor. Que palavra lembra vocês? Sefer. Muito bem. Vocês estão bons, hein? Aqui o Ivrit, Shoresh. Vamos voltar agora para a aula da Morá no GAN, que é Shoresh. Shoresh é a radical, né? Sefer. Então, a palavra Sefer fala, o Sefer é Yetzirah. Sefer pode ser o quê? Livro. Tudo bem. Só que aí, Sefer pode ser Sefer. Sefer pode ser Sipur. Vou colocar um pontinho, fica mais fácil, né? Isso. Pode ser Sipur. Meu Deus. Sipur. O que é Sipur? O que é Sipur? Isso. Sipur e Tzatzitzraim. Conto, história. Interessante, né? O Sefer conta um Sipur. Aliás, isso aqui é uma coisa muito óbvia. Quem já está participando do Clube Abassado já percebeu. Vai sair daqui com hebraico melhor. Certeza. Alguma coisa aprende. Os alunos falam assim, poxa, eu não sei porquê, mas daqui a alguns meses está estudando. Meu, o hebraico melhorou, evoluiu, assim. Sipur é história. Depois temos Sefer, Sipur, Sapir. Vou colocar o Yud aqui. O Yud ficaria aqui, mas vamos colocar só para não ter dúvidas. Sapir é outra palavra, vem da palavra safira. O que é safira? Quem quer dizer? Pedras aí, pedras preciosas. Safira, a pedra que brilha. Temos também mais uma expressão que é sefar. Que seria fronteira, limite. Então, vou colocar aqui em português agora para... Aqui é a fronteira. Limite. Sapir é a safira. Opa. Isso tudo vai explicar o que é Sefirah, né? A gente nem chegou nas 10 Sefirot, né? Não estamos com introdução ainda. Sipur, que é o quê? História. História. E Sefer, livro. Você vê como em hebraico é fácil? Porque uma palavra
tem vários significados. Então, você não precisa decorar muitas palavras. Você decora uma só que já serve para várias coisas. Aqui a gente explicou 4 explicações da palavra Sefirah. Isso. Também faltou mais uma aqui. Boa. Mais uma palavra que é, vou colocar aqui embaixo assim, que é mispar. O que é mispar? É, número. Mas eu não vou colocar para não complicar muito. Vou colocar aqui o mispar, já está aqui no Sefar, né? Então, lá. A gente tem, assim, são 3 coisas separadas. Uma coisa é o livro. Ah, faltou mais uma. Isso traz o Sefer Yetzirah também. É importante. Que é, todo mundo sabe muito bem, o Sofer. Não é o supermercado. Sofer é o escriva. Aliás, todos têm que ter esse mezuzá, kasher, verificar mezuzá. E a trabalho do Sofer, escriba, né? Escriba. Que escreve o Sefer Torah. Então, resumindo, a gente tem Sefer, Sipur, Sofer. Aqui, esses 3 trazem o Sefer Yetzirah, ele traz 100 pontinhos. Então, 100 pontinhos pode ser Sefer, pode ser Sapir, pode ser Mispar, pode ser várias coisas. Mas, em resumo, tem o livro, tem a história e tem sobre aquela pessoa que está lendo a história. Então, a história fala um assunto. A pessoa que escreveu é o livro. O livro é uma coisa. A história do livro é outra coisa. E a pessoa que está contando a história, que está lendo, é outra coisa. São coisas separadas. Nesse nosso mundo, o livro é uma coisa, a pessoa que está lendo, o conto é outra. Hashem é tudo uma coisa só. Ele é o livro, ele é a história, ele está contando a história, ao mesmo tempo, tudo é errado. Então, o que existia antes do mundo? Só Hashem, não existia nada. Só Hashem. Hashem é errado. A verdade é que até mesmo depois da criação do mundo, só existe errado Hashem. É isso que a gente fala todos os dias. Mais Israel, Hashem Elokeinu, Hashem é errado. Hashem é um. Antes da criação do mundo, depois da criação, tudo é uma coisa só. Como pode ser possível? Isso aqui já entender mais profundamente. Aliás, então, para entender que é Sefirah, a gente tem que entender que Sefirah é um número, Sefirah é um conto, Sefirah é um escriba, é uma pessoa que conta. É também Sapir, é uma coisa que ilumina. Daqui vem a explicação das luzes. Primeira coisa, ele fala na Kabbalah, a luz não é a luz física. O brilho não é o brilho que a gente está enxergando, o brilho é o conceito do brilho. Tá? Espiritualmente falando. A gente usa expressões da nossa lógica para conseguir entender o que a Kabbalah está falando, mas não é exatamente. É muito importante, a gente não pode cair no erro de materializar os conceitos, e mais ainda de imaginar uma forma, um desenho, até os nomes. Os nomes limitam. Né? Então, é muito mais do que isso. Na forma de a gente entender, quando ela fala, e Hashem disse, Hashem tem boca para falar? Claro que Hashem não tem boca física para falar. Quer dizer, Hashem disse. Da forma que a pessoa fala, ela se revela, ela revela o pensamento dela. Assim, Hashem disse, Hashem se revelou, Hashem se pronunciou, Hashem se comunicou. Então, são expressões que a gente usa emprestado da nossa linguagem para entender. Então, Sefirah, em resumo, vou falar de luzes, emanações divinas, que se dividem em 10 grupos, em 10 Sefirot. A verdade, a gente vai ver que se a gente for contar dedos, são 11. São 10 ou são 11? E aqui o Lechaim especial para o nosso amigo, Lechaim, que já veio falar, Rabino, eu quero entender o número 11. Lechaim. Porque a camisa 10 para ele é muito fácil, ele quer o número 11. Né? Vamos lá. Então, no primeiro conceito, o que tem que saber é que antes da criação do mundo, só existia Hashem. Hashem e só Hashem, não tinha mais nada. E aí, começou, o primeiro passo foi o Tzimtzum. Tá? Isso tem que ser uma aula especial só para entender isso. Tzimtzum. Tzimtzum. Alguém sabe traduzir o que é Tzimtzum?
Quase. Ocultação. Condensação. Tzimtzum. Aqui é um... Parece até já... Tzimtzum. Todas as línguas vieram do hebraico, né? Tem que lembrar de pequenos detalhes. Está aqui. Tzimtzum. Tzimtzum seria condensação. Do quê? A gente não falou que já tinha Hashem? Então imagina a origem, imagina uma luz infinita. Todos os lados. Não tem, só tem Hashem, não tem nada. Tudo infinito. E despertou uma vontade de Hashem de ter um mundo físico, de ter criaturas que vão servir a ele. Mas para poder fazer isso, começou um processo de tzimtzum. Em português, condensação. Pode chamar de, como você falou? Concentração. Pode chamar de contração. Tá? Ocultação. Mas, na verdade, são palavras emprestadas. Aqui são várias palavras para explicar uma palavra só. O que foi tzimtzum? O conceito era que era uma coisa totalmente espalhada. E, na verdade, não é que se concentrou. É que fez um buraco. Fez um lugar onde Hashem não estava lá. E como é possível estar um lugar que Hashem não está lá? Hashem está em todos os lugares. Reveladamente, não estaria lá. E aí, como imagina, então, uma luz infinita, tudo branco. E, de repente, agora, vamos imaginar um círculo. Assim explico a Arisa para a gente conseguir entender o que é o Tzimtzum. E nesse círculo, é um lugar onde Hashem, o espaço, para entender, não existe lugar, não existe espaço, nada. É o primeiro vácuo, que vamos chamar de um buraco negro, onde não existe nada. Vazio daquela luz infinita de Hashem. Como assim vazio? Impossível estar vazio. Mas a quem, vamos falar assim então, quem passasse aquele espaço, iria haver vazio. Quem conseguisse sair daquele espaço, ia haver a luz infinita. Então, a Sefirot são nada mais do que um exemplo trazido na Kabbalah pelo Ramak, pelo Arizal, o Altereb traz o Tainer também muitas vezes. Vamos imaginar as lâmpadas. A luz da lâmpada, ela tem luz? Qual é a cor da luz? Depende. Tem aquela lâmpada amarela, aquela verde. Mas, na verdade, se for ver a luz em si, ela não tem cor. Tem cores, na verdade, tem cores, né? Tem aquela azul, aquela mais vermelha, mais laranja, né? Tem a luz que é invisível. Mas se você pega uma lâmpada, uma luz branca, normal. E aí, imagina que eu pego aquele papel transparente que eu coloco na lâmpada e aquele papel é verde. Quem está embaixo da lâmpada vai ver tudo verde. Quem está acima da lâmpada vai ver tudo branco. E se eu trocar o papel por azul, botar amarelo, conforme o papel, assim vai ser. Outro exemplo trazido, um copo de água. A água não tem cor, ela é branca. Aí coloca no copo, e o copo ele é de vidro amarelo. Você vai falar que a água é essa amarela? Está vendo amarelo, mas se for ver a água, ela é transparente. Assim é a luz infinita de Hashem. Então, antes do Tzimtzum, que é a condensação, existia Or em Sof. É muito importante, então, a gente entender esse conceito. Or, o que é Or? Luz. En. Em hebraico é não tem. Não, né? En. Opa. En. Sof. Sof significa fim. Final. Uma luz que não tem fim. Sem fim. Infinito. Deixa eu procurar aqui o Sofit. Aqui vai ter Billy Nether, a gente vai fazer ainda o Brizana já vai sair o glossário do Kol Babassari, das palavras de Kabbalah. Or em Sof, luz infinita. Perfeito. Está tudo salvo. Bem lembrado. Já está gravando. A aula sendo gravada, já está achando, a gente pode disponibilizar. Lechaim, Moshe, Lechaim, diga. Isso, vai ser depois. Vai ter essa aula. A colinha, né? Vai ter. Deixa fixada uma tabelinha para a gente. Vai ter. Por isso essa aula é exatamente para isso. Para a gente conseguir nivelar todo mundo e ficar craque todos os
Porque, assim, para você começar o estudo do Kabbalah, você tem que ter uma base, você tem que saber a hebraico. Não precisa saber todo hebraico, mas tem que saber pelo menos o nosso base. E também neurologia, o que mais? Então, ora em Sof, a luz infinita. E depois temos o Tzimtzum. Então, essa luz infinita é essa luz branca. O Tzimtzum já é a condensação. E aí dessa condensação vai sair uma linha que Hashem dividiu em 10 forças. Vão ser, então, as 10 sefirot. Vamos, então, analisar um pouquinho. Exato. Nós temos aqui, então, a primeira sefirá chamada de Keter. Keter, que é a coroa. E aqui está dividido em poder da alma, experiência exterior. Na verdade, são várias explicações, mas seria na força da pessoa, da alma, é a fé, o prazer, a vontade. E aqui, o poder da alma seria a supraconsciência. Que seria um poder acima de todas as forças. Então, como a gente falou, da luz infinita Oi? Para o Tzimtzum, a gente tem então a primeira sefirá, que é Keter. Keter, a coroa, significa acima de qualquer coisa. A vontade, o prazer, a fé, é coisa assim muito elevada. Mais elevado de todas as sefirot, primeira sefirá, que dela vem todas as outras sefirot. Então, vamos imaginar como uma corrente, que uma corrente, um anel de uma corrente, ela pega embaixo da outra corrente, assim. E aí de baixo pega assim, como fosse um processo de cadeia, exatamente. Conexão. Então, do Keter, depois do Keter formado, a primeira sefirá, é possível ser formada a segunda sefirá, que é a Chokhmah. Chokhmah, sabedoria. Tem. Vamos chegar lá. Tem aqui a imagem. Talvez eu mostrar aqui uma imagem. Eu acho que eu tinha aqui uma imagem da Sefirot, mais fácil aqui de ver. A gente pode ver aqui uma. Essa do meio aí está espetacular. Tem várias imagens, aí Baruch Hashem não falta imagens. Na verdade, a gente pode analisar Sefirot, também é chamado Árvore da Vida, Etz HaChaim. Aqui acho que está mais fácil. Bom, aí acho que não quero, essa daqui não vale a pena. Essa aqui não vale a pena. Deixa eles lá. Aqui acho que está melhor. Vamos lá. Aqui, pronto. Tem uma imagem aqui bacana. Olha aí. Em hebraico. Keter. Aqui a divisão está diferente, tá? A divisão como elas já estão no corpo humano. Se a gente for analisar isso, aqui a cabeça, as três de cima da cabeça, que é Keter, Chokhmah e Binah. Aí do braço aqui, é Chesed. Eu vou aumentar aqui para vocês verem melhor. Deixa eu ver se dá para aumentar mais. Tá bom, né? Tá bom. Aqui seria o braço direito. Estão vendo aqui, direito. Chesed Netzach. Do lado do Chesed é o braço direito. Gevurah, do lado esquerdo. Tiferet é do corpo, é os órgãos do meio. Aí Netzach, a perna direita. Hod, a perna esquerda. E Sod, o órgão masculino, o órgão genitário, né? Feminino, seja o órgão sexual. Malchut seria o final já do corpo, ou as pernas, ou já o que ele vai fazer, que sai de todas essas sefirot. Outra opinião seria a esposa, o lado feminino. Vamos voltar aqui para entender melhor cada uma delas. Então, Keter é a coroa, Chokhmah a sabedoria, Binah o entendimento, Chesed é a bondade, Gevurah, severidade. Quem tiver Chesed do lado direito é a bondade, esquerdo é Gevurah, severidade. Netzach é o lado da vitória, quer dizer, a perna direita. Chod é esplendor, brilho, a perna esquerda. E Sod, que é a base, fundamento, e é o órgão que fica embaixo, que também vai procriar, que vai trazer a próxima, que é Malchut. Malchut é o feto que vai nascer. Enfim. Essa aqui é Sod. Em cima, Tiferet. Tiferet é o tronco, seria todos os órgãos vitais. O peito, né? Aqui seria o meio do corpo.
E Tiferet significa beleza. Tá? Então, na verdade, existe 3 linhas. Tá? A linha do meio, que é como a conexão Keter, Tiferet e Sod e Malchut. A linha do lado direito, Choma, Chesed e Netzach. A linha do lado esquerdo, Minag, Vorá e Hod. Então, e tem a divisão de superiores, que é Keter, as 3 de cima, Keter, Choma e Binah. E tem a divisão do meio, Chesed, Vorá e Tiferet, as 3 do meio. E tem a divisão de baixo, Netzach, Hod e Sod Malchut. Cada uma delas tem nome. Aqui em cima ou chama com Keter Kahab, que é Keter Choma e Binah, ou tira Keter Balkadat, que é Chabad. Deixa eu explicar isso também, que algumas vezes aparece Keter. Isso deve estar no Pará, por exemplo. Especificamente, ele tem algum passo para alguma dessas aí? Não quero exatamente o que ele perguntou. Vamos lá, boa pergunta. E vamos explicar isso agora. Lechaim, estou vendo aqui que o pessoal está afiado. Data é quase Sefirá, né? Quando tem que ter no final. Isso, o aluno já está respondendo. Aqui tem, ó. Essa aqui é a terminal. Aqui é Esse dado. que bom. Então aqui, ele colocou aqui, olha, tá vendo? Aqui no livro tem o dado, meio que O dado está ali no parênteses. meio, olha. Onde não tem uma bolinha seria o dado, tá vendo? Em cima do tefilin. Aí, tá Aqui, vendo? aqui no meio, o dado Seria é o o dado. dado. Seria entre Chokhmah e Binah. Quando não tem o quê? Na verdade, assim, a gente está falando isso. São 10 ou são 11? Se você for contar nos livros, tem dat. E dat e keter daria 11. Porque aqui, na contagem aqui tem 10, porque não está contando dat. E a regra é, se você fala keter, não conta dat. Se você fala dat, você não vai contar o keter. Se tem um, você tem outro. Na verdade, é uma sefirá que está conectada entre ela, keter e dat. Vamos explicar isso daqui com uma historinha para entender esse conceito. Por que às vezes conta keter, às vezes não conta dat? Então, primeiro tem que explicar o que é keter, que é a vontade, que é o entusiasmo, que é o prazer, que é o acima do Chokhmah, inclusive. Então, imagina uma pessoa que quer convencer outra pessoa de alguma ideia. Que quer... Vamos falar de política? Qualquer coisa menos política. Estou brincando. Vamos falar, ele quer ajudar o amigo dele. E ele, boa, muito bem. Muito bem, muito. E ele quer convencer, ele quer explicar alguma ideia para o amigo dele. Ele, que já sabe daquele assunto que é bom, que vale a pena, ele já vivenciou, já tem conhecimento, ele está com vontade, ele quer explicar, quer passar informação. O amigo, ele está escutando. Ele tem uma vontade naquele assunto? Não, ele nem sabe o que é aquele assunto direito. Ele tem ainda que entender, tem que até saber, entender, tem que entender o que está acontecendo. Depois que ele consegue aprimorar ou receber aquele assunto, e aí ele vai calcular, calma, isso daqui é bom, vale a pena. Aí ele vai criar nele a vontade, que é o keter. Então, a primeira pessoa que já tem o keter, já tem a vontade, já sabe tudo, não precisa do dat. O dat conecta a Chokhmah e Binah. Ele já está no keter, tem a vontade, não precisa do dat. Para ele, conta com keter. Aquela pessoa que está escutando, está recebendo a mensagem, ele não tem keter, ele está ainda pegando a Chokhmah e Binah, criando o dat para conectar os dois, para ter o jogo completo, e aí ele vai criar a vontade que vai ser o quê? Exato. Exato. No corpo humano, o dat seria o pescoço. Aqui está a conexão da cabeça com o corpo. A cabeça, Chokhmah e Binah, que é o entendimento e a sabedoria. Dat, ele conecta, e é o corpo, todo o resto da sefirot, a coluna superior. Exato. Então, é muito importante trabalhar o dat. Se não tem dat, você entende uma coisa, você fala, poxa, você sabe que não é bom fumar, né? Sim, eu sei. Tem, tá, eu concordo, mas ele não para, ele continua. Por quê? Falta essa conexão do entendimento com o sentimento. Aqui embaixo são sentimentos. Chesed, Gvurah, Tiferet, tudo aqui é o sentimento. Aqui em cima é o intelecto, é o entendimento. Então, Sfirat HaOmer, que a gente conta, as 49 semanas, né? 49 dias, né? 7 semanas. 7 semanas são as 7 Sefirot. Quais são as 7? A de baixo para cima. De Chesed até Malchut. Não está contando as 3 de cima. Que é Chabad. Então, é muito importante a gente ter esse vocabulário. Vamos trabalhar ainda agora um pouquinho para a gente falar a mesma linguagem. Isso é muito importante em questões de introdução para Kabbalah. A gente vai ter aqui
Chokhmah, Binah e Dat. A gente pede 3 coisas. Ali, é muito boa colocação, Moshe, muito bem. Está falando o seguinte, primeira brachá do Shemona Esrei. Primeira coisa que a gente pede, quando a gente reza para Hashem, eu podia pedir qualquer coisa. Qual a primeira coisa que a gente pede? Baruch atah Hashem, Chonei Adat. Me dá Dat. Dat é compreensão. Chokhmah, a gente fala, Chokhmah, Binah, Dat. Termina, Chonei Adat. Me dá Dat. O que é Dat? É Chokhmah, sabedoria. Binah, entendimento. E Dat, compreensão. Vamos explicar aqui. Isso aqui é o Chabad. Chabad não o movimento Chabad, que o Alter Rebbe, ele colocou o nome disso, que é o Chabad, que é a Chokhmah, Binah e Dat, que é entender a Torá uma forma de sabedoria, entendimento e compreensão. Qual é a diferença da sabedoria, de entendimento e compreensão? Vamos chegar lá. Binah, então, sabedoria está aqui, ó, Chokhmah, altruísmo, percepção. Binah, entendimento, júbilo, análise. Dat, aqui embaixo, conhecimento, concentração, unificação. Qual a diferença de Chokhmah, Binah e Dat? Então, imagina um engenheiro. Temos aqui um engenheiro, né? Vem aqui o cliente do engenheiro e fala... Nada por acaso. Mais uma. A pessoa fala, eu quero construir um prédio. Eu querer construir um prédio, a ideia de fazer um prédio é Chokhmah. É o plim, é a sabedoria, é a percepção. Primeiro o brilho. Aquele desenho, quando aparece aquela lanterna, Eureka. A lanterninha do desenho animado, aquela, opa, tive uma ideia. Esse é o Chokhmah, é o primeiro raio, o primeiro brilho, sabedoria. Mas, para isso, ele precisa entender como que faz. Ele não sabe fazer um prédio. Aí ele vai lá para o engenheiro. Engenheiro aqui, ó, eu quero saber fazer um prédio. Aí o engenheiro, claro, como é que é, quantos andares, quantos espaço, metragem, altura, Aí vem a Binah, que é o entendimento, que é o detalhamento, que é análise, que é a verificação de cada detalhe, cada papel, e colocar e tal, e desenhar, e fazer tudo. E realmente, a gente compara isso, o Chokhmah como o pai, que é o que dá a semente, e Binah é a mãe, que ela recebe a semente e desenvolve um feto, uma criança que explora. E aí, o nascimento, que seria a construção, de fato, aí, colocação em prática, beleza, fechou o contrato, aqui está o projeto do engenheiro, eu quero fazer o prédio, vamos fazer. Aí é o Dat. Aí é conhecimento, concentração, unificação, é realmente colocar na prática. Está aí o resultado. Diga, Moshe. Chokhmah, Binah, Dat. Sabedoria, entendimento, conhecimento. Pode ser também compreensão. Os 3, a gente pede os 3. E a primeira brachá é essa. Podia falar, mas por que a primeira brachá não é Parnassá, não é Tshuvá, não é Geulah? Não. Fala o Rashba, a primeira brachá do Shemona Esrei, Chonei Adat. Porque a primeira coisa a pessoa tem que ter, Chokhmah, Binah e Dat, para poder saber o que pedir direito. Senão vai pedir. A primeira coisa tem que ter Chokhmah, conhecimento. Por isso o povo é chamado o povo do livro, né? Conhecimento. Chokhmah também é sabido como explicação de um raio, né? Imagina que a pessoa está andando de noite numa trilha e tudo escuro. E está chovendo. E de repente tem um raio. E aquele raio, ele ilumina a trilha inteira. Mas é um segundo só. Pum! Acabou o raio, a pessoa viu o caminho, mas apagou. Então, Chokhmah é o raio. Depois vem Binah, que é, opa, o que eu vi mesmo? Eu vi mais ou menos assim a trilha. Ele vai seguindo aquela trilha, isso é o Binah. Data quando ele já... Chokhmah é o fogo de palha, né? Chokhmah é rápido, é um plim. Exatamente. Mas tem que continuar. O fogo de palha, o fogo de palha tem que continuar. Vamos continuar. Quem quiser acompanhar no celular, está aí no arquivo, no grupo. Hesed é bondade, doação, amor. E do lado direito é o braço direito, que estica para fazer bondade. Doação, amor, generosidade. Então, do lado de Ravá, do lado direito, Hesed. Deixa eu chamar aí. Tá? Então, passa. Quem tiver, passa para o grupo do Colo. Não chegou no grupo? Eu vou passar. Está aqui, está fácil. Não, deixa eu chamar. Eu vou colocar no grupo do Colelo. Quem não tiver no grupo, por favor, fala com o nosso... Depois de hoje, quem não tiver, me passa, que a gente passa depois da aula. Tá, Kubaru. Voltando aqui, para não perder o tempo. Gevurah,
literalmente é bravura, poder, restrição, disciplina, temor, severidade. Lado esquerdo do corpo, Gevurah. Então a gente vê como que na ordem, a gente vê aqui em cima, uma em cima, porque como a gente explicou. A ordem da criação, ela vem desencadeada. Depois de Chesed vem Gevurah. Mas se a gente for analisar na ordem dos lados, a Gevurah fica ao lado de Chesed, mas ela está ao lado esquerdo. Como ela desce depois. Como a gente explicou no desenho, né, na imagem. Por que começa pela Gevurah e quando não tem essa ordem? Tem ordem, sim, tem ordem. Na verdade, tem ordem de dois lados. Tem ordem de cima para baixo, tem ordem de baixo para cima. Na ordem de cima para baixo, sempre Chesed antes de Gevurah. Na ordem de baixo, a bondade vem antes da severidade. De cima para baixo. Isso. De baixo para cima. Aí é uma lição muito importante. A severidade de Gevurah, ela só vem depois do Chesed. Ela não vem, não é Gevurah. Essa é a diferença na Kedushá e no lado da Tumá. Na Kedushá é a ordem assim, de cima para baixo. A bondade, ela está acima da severidade. Na ordem da Tumá é o contrário. É a ordem de cima, de baixo para cima. A Gevurah está acima do Chesed. Também o intelecto. O intelecto está acima das emoções. Certo? Aqui está falando dessas três do intelecto. Uma habilidade é a lógica, intelecto, razão. Depois, Chesed, Gevurah, Tiferet, que vai ser a ordem das emoções, sentimentos. O lado espiritual da santidade é o Sechel, o intelecto, acima das emoções. O lado da Tumá, que é o animalesco, é ao contrário. As emoções acima do intelecto. Você vê o coração de um boi, é desse tamanho. Vê o cérebro dele, é desse tamanho. O ser humano é ao contrário. Desse tamanho é o cérebro e desse tamanho é o coração. É o dobro um do outro. Assim, o ser humano também ele anda reto, de cabeça acima do coração. Os animais, eles andam geralmente eretos, a cabeça da mesma linha, mesma altura do coração. A gente tem o poder de controlar a cabeça do nosso coração. O animal não tem essa capacidade. Ele faz as coisas por instinto. Chesed, que seria a bondade, voltando aqui para nossas Gevurah, severidade, bravura, poder, e aí é o lado da disciplina. Então, colocar limite. Chesed é aquela pessoa que fala todo mundo merece, tem que dar para todo mundo o que cada um merece, precisa. Está pedindo, tem que dar. Então, Abraham Avinu, a imagem do Chesed, recebia, só que por outro lado, só Chesed não é suficiente. Tem que ter um pouco de Gevurah, porque se a pessoa não merece, a Gevurah é o contrário. Merece, tudo bem. Não merece, não recebe. Não merece. Não recebe. Ele é justo. Ele imita. Ele só vai ter o que ele merece. Não é, ele não tem mudança. É exatamente isso. E aí vem, por último, Tiferet, que é a misericórdia, a beleza, o equilíbrio, a harmonia. Ele fala, tá bom, ele não merece. Pela Gevurah, não merecia nada. Mas já que tem o Chesed lá em cima, a gente junta com a Gevurah, e aí vem o Tiferet, que ele, tá bom, não merece mais um pouquinho, ele vai receber, porque ele precisa disso. Então, vai ter uma misericórdia. Isso. Então, lá, Chesed Abraham, Gevurah Yaakov, desculpa, Yaakov, Tiferet. Então, repetindo, Abraham é Chesed porque ele recebia todo mundo, ele saía, espalhava, ele dava comida, ele espalhava. Gevurah é Yitzhak porque ele não era como Abraham, que era aberto com todos, só que, por outro lado, é um trabalho mais interior. Ele cavava poços. O trabalho dele é cavar poços. O assunto espiritual de cavar poço é revelar o que está escondido, que é a Gevurah. O lado mais de restrição, disciplina, julgamento. E Tiferet Yaakov, que a junção dos dois é o equilíbrio. Irado do Tiferet, a gente tenta juntar, né, essas duas qualidades. Vamos voltar então aqui para o desenho, a gente vai entender melhor a imagem. Com a Gevurah, né, a misericórdia. Você adocicar, né, os julgamentos que a gente faz, né, no mês de Elul, no mês de Kippur. Isso. Aqui, ó. Então, ó, vocês entenderem, né? Aqui, Chesed, Gevurah e Tiferet. Tiferet está no meio. Ele canaliza os dois, para ele poder criar embaixo Netzach. Então, todos os do meio, isso é importante, tá? Sempre o lado do meio, ele junta os dois lados. Diga. Na realidade, tem uma outra dúvida. A primeira que eu tinha era Yaakov. O fato dessa harmonia de Tiferet e Yaakov ter uma ligação com o Jesus que ele teve
Claro, perfeitamente. Exatamente isso. Porque Hesed só teve um filho tzadik, Yitzhak, e um filho Rasha, Ishmael. Gevurah também não está certo. Só Gevurah. Porque teve um filho tzadik, um filho Rasha, Esar e Jacob. Aí somente Tiferet, que é o lado do meio, que é o chamado verdade, que é o caminho que é Jacob, ele conseguiu ter os 12 filhos. E a probabilidade é E mais ainda, o Abraham e Isaac, os 2 filhos de Israel, lugar sagrado. Jacob, lá em Hará, no lugar impuro. Os 12 saíram tzadikim. A gente vai ver na sequência os sefirot de cada um dos pizim, agora foi Sukkot. Então, Netzach, na ordem, será Moshe Rabbeinu, que é a vitória, e Hod, Aharon. E a gente já tem os espíritos aqui. Exato. Então, Netzach seria a vitória, a eternidade, superar os obstáculos, confiança, ambição. Netzach é vitória. Então, é aquela ganância, aquela vontade da pessoa conseguir, mesmo, se a gente for ver a tradução, Netzach é vitória e eternidade. Como é que ele continua? Ele consegue? É aquele fênix, né? Que ele se ressurge. Então, assim, Hod é o esplendor, agradecimento também. Então, deixa eu ajeitar aqui. A glória, perseverança e sinceridade. Hod é o lado de agradecimento. O Modéani, lembra que a gente fala, agradece, reconhecer Aaron Cohen, né, que é o lado de trazer paz, de rezar para Hashem, né? A perna esquerda. Agora, Isod. Por que a perna esquerda esplendorosa? Isod. Não, a perna esquerda, é o lado. É a força, é o lado esquerdo. Porque esquerdo. Porque assim, a gente tem os lados, né? Vou botar aqui. Aí você tem a imagem do lado direito. Então, o Hod, ele está na perna esquerda. É o espaço dele. Não só a perna, na verdade, dentro dos rins. A perna é a consequência. E é mais fraca. É mais fraca. Já a direita é mais forte. E a esquerda é mais forte. E, na verdade, uma ajuda o outro. É uma conexão. E Yesod seria a última sefirá, antes de Malhut, né? Do corpo, seria o órgão sexual, que vai reproduzir, que, na verdade, que completa todo o órgão principal da pessoa, que todos os órgãos... É interessante, né? Que, se a gente for ver os órgãos fundamentais da pessoa, vitais, eles estão aqui, no Tiferet. Todos estão aqui, pulmão, coração, todos juntos aqui. Os outros, o braço, que é o resto, a Gvorá, eles são... Se faltar, ele só consegue viver. Não são os vitais. O vital mesmo está no Tiferet, e no final do Tiferet é o Isod, que é o corpo principal, que é a base. Isod é Yosef. Yosef HaTzadik, o mérito dele, que ele conseguiu passar o teste com a esposa do Potifar, em Mitzrayim, né, uma terra promíscua, e a esposa dele fez todos os testes possíveis, conseguiu passar, foi na prisão, passou os anos na prisão, e depois ele acabou casando com Osnat, e assim ele manteve os filhos Tzadikim, exatamente. Então, isso representa Yosef HaTzadik. Vou mostrar para a gente que aquela pessoa que cuida do Brit Milá é o Tzadik. O que é o Tzadik? Às vezes a pessoa, tudo é perfeito. Mas chega no Isod, aí a pessoa, porque o Tzedara sabe que a base, que é o alicerce, que é o fundamento, está no Isod. E a nossa geração é o ano 6000. E na Sefirot, o ano 6000 é a Sefirah de Isod. O primeiro 1000 anos da criação do mundo é Chesed. É o ano que viveram mais tempo. A gente falou 1000 anos, o pessoal vivia 1000 anos, tinha abundância, tinha saúde, tinha tudo de bom, não faltava comida, não faltava nada, tudo. Aí, agora Noach, para Noach, né, começou a ter um pouco de severidade, foi diminuído para 120 anos. Aí são os 2000 anos do mundo, a entrega da Torá em Tiferet, 2400 mais ou menos, a entrega da Torá, que é Tiferet, estudo, beleza? Aí vem Netzach, a primeira vitória que Israel entra, a gente conquista Israel, primeiro Beit HaMikdash, Hod, aí já começa a Galut, né, o momento que a gente os 1000 anos que a gente está exilado na terra de Israel, e só agora, os 2000 anos, praticamente, que a gente está fora da terra de Israel, no último exílio, no último Galut, finalzinho de Isod, e aí, consertando agora a Sefirah de Isod, o assunto da sexualidade, assunto de tzniut, de descrição, assunto de conexão,
de base, a gente consegue entrar em Malchut, que é o reino, reinado, que é a realeza. E também a Sefirot significa influência sobre o ambiente da pessoa, inferioridade, nobreza, liderança. Malchut é de Melech. Melech é o rei. Boa pergunta, Moshe. Realmente parece uma contradição, você fala uma coisa do lado. E como pode ser Malchut, que é que é o real, que é a realeza, embaixo, a última? Tinha que ser a primeira. Muito bem, a verdade é que o real. É a coroa está lá em cima. Keter Malchut. Exato. Keter Malchut. Exatamente. E vamos analisar, voltando aqui para o nosso desenho. Lembra que Keter está em cima, no caminho do meio. E Malchut também está no meio. Então, todos os que estão no meio estão conectados. O Keter está ligado com o Malchut. E qual a conexão com o Malchut? E esse Malchut, Moshe, agora a pergunta. Não é Malchut, não é coroa, não é a realeza, não é coroa? Ele é a realeza, é o mais baixo. Daqueles 10. Mas lembra que a gente falou que é uma cadeia? Esse Malchut, ele vai virar o Keter na cadeia de baixo. Então, São os mundos. são os mundos. Então, a gente tem 4 mundos. Cada mundo tem Mundo tem as 10 Sefirot. Então, a gente tem Chesed de Atzilut, os mundos, né? Falando dos mundos. Bom, pessoal, o nosso horário vai bater. A gente vai falar nos mundos na próxima aula. É muito rápido. Eu vou fazer o resumo. A melhor explicação de ser piloto também é 78. Em 50 minutos. Não, vai devagarzinho. Uma aula é Sefirah, outra aula é mundo, mais rápido e bater. Aí vai embora, né? 50 minutos de Sefirah. Continua. Aí a próxima fala de mundo. Só fazer um resumo, então, e a gente conclui. Nós, para não passar do tempo, quem quiser ficar mais um pouquinho, não tem problema, só para a gente vai. A gente falou das 10 Sefirot, Chabad, Chumah Binaidat. A gente falou depois das 3 Sefirot. Vamos ver se a gente se lembra aí. Quais são as. Depois de Chabad, vai, a colinha, vai. Chesed, Gevurah e Tiferet. A gente chama isso de Hagat. Estão vendo aqui escrito Hagat. E depois temos as sequências. Depois de Chesed, Tiferet, Netzach, Bod, Yesod e, por último, Malchut, que é chamada na Kabbalah Nehim. Tá? Então, tem que decorar isso, tá, pessoal? Na Chabad, Hagat, Nehim, que são as três divisões superiores. Chabad de cima, Hagat, Nehim. E vai ter outra divisão também, que aí eu vou colocar aqui só para ficar um resumo também. A gente tem as 3 do meio, desculpa, as 3 do lado direito, as 3 do meio e as 3 do lado esquerdo. Então, fica assim. Chokhmah do lado direito. Aqui, deixa eu só diminuir aqui. Chokhmah do lado direito. Embaixo de Chokhmah tem Chesed. Embaixo de Chesed temos Netzach. E fica Chachan. Depois, no meio, nós temos Keter. Do lado de Keter temos, embaixo, Dat. Vamos colocar Dat para a gente saber. Depois, Tiferet. E, por último, Yesod e Malchut. Então, se a gente for ver, Kadatim. A do meio, Keter, Dat, Tiferet, Yesod e Malchut. E se a gente for trocar a ordem, Kedatim. Religiosos. Então, no meio, né? Vamos lá. Por último, o lado esquerdo, que vai ser Binah, Gevurah e Hod, que vai ser Ba-Ga. Essas são os acrósticos cabalísticos das divisões que a gente explicou hoje na aula. Então, é importante vocês saberem esses acrósticos. É como no exército. Quem vai no exército, né, tem lá as expressões do exército. Tá? É uma nova linguagem. Pega o tanque, pega aqui, todos os nomes que tem. Então, os comandos. Então, assim também na Kabbalah. Tem que conhecer os comandos para ver e entender como está falando. Chachan, ao lado esquerdo. Bagat, ao lado esquerdo. Kadatim, ao lado do meio. Chabad, ao lado de cima. Nehim, ao lado de baixo. E assim vai a Sefirot. A do meio? A do lado esquerdo. Binah, Gevurah e Hod. Bagat. Vamos fazer o sorteio do livro conforme foi combinado. Eu tenho aqui um programa, a gente vai fazer um sorteio. Fazer sorteio, quem vai ganhar?
Do Colelo Babassá. Moisés adora essa parte. Moisés gosta de bolão, sorteio. É contigo, rifa, bingo. Vai, Moisés, é contigo. Joga aí. Ele vai ganhar, eu já sei. Eu já ganhei. Vamos lá. Quantos vieram? Quantos vieram? Peraí, filma que é para Mais um número. dizer. Filma aí. Quantos que vieram? Eu sorteio. Quantos estão aí no número? Temos Hoje? 17. Fazendo Vai, sorteio. de 1 a 17. Eu não vou contar, então. Mas Primeiro vamos lá. sorteio aqui do Babassali, do Colelo, logoterapia, Roscoe de Chesvan. Começando a introdução. Tem a Moraziza. Mas não está escrito aqui. Opa. Meu raio? Não está escrito aqui, não ganha sorteio. Passa lá, passa lá, passa lá. Era raio? Fechou, hein? Rai, Reshvan, Rai. Vamos lá, vamos fazer sorteio. Preparados? Carregando o sorteado olha foi aí, pega lá. 13. Quem foi? Quem foi? Elias? Quem é o 13? Sem falar antes. Olha, 13 é errado, é 1. 13 é Ahavá, é amor. Para mostrar para a gente que mesmo que ele que está ganhando 13, a gente tem amor por ele, a gente ama ele, é uma coisa só. Não vai cair no 13, vai passar, vai dar tudo certo. 22 é melhor que está tudo bem. Escrito do 13 é bom. Babassali. Lechai, lechai, lechai. Brachá final, para quem puder falar brachá final. Em voz alta, quem comeu, por favor. Você faz? Você fez? Você comeu o suficiente? Você faz? Vem aqui. Rápido. Só antes da brachá final, dá uma brachá especial em mérito do Tzadik Babassali, que cada um tem sucesso, todos os assuntos. Esse mês vai ser um mês de luz, de inspiração, Rosh Chodesh, de Tová, de brachá, de Sasson, de Simcha, de Shvot, de Nechamot. Cada um consiga fazer seus projetos, para ele levar para Geulah, uma boa viagem com nosso grande amigo. Obrigado, Hashem, somente boas notícias. Todo em Israel, e Karova Mash. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם על המידה והכלכלה גם בנחיית. תיארת מהשדה ונמצא דבר רחבה של הארץ הפרטים וכל דבר. ורחם אדוני אלוהינו עלינו, לארץ שלמה, וארץ ירושלים נראה לארץ תודה. גם עם ברכה והתחלה, ירושלים נקוד קרה באמת, תמלאנו ובטוחה ותתקן ובימים עלינו עכשיו בערה. ולזונן לתופעות לתנובה ביום ראש חודש הזה, כי אתה טוב מיטיב ולכל ולדל על עצמנו על הר כלכלה העץ. ברוך אתה אדוני על הר כלכלה העץ ולברך העץ. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא נפשות רבות ורצוננו על רוח ששרת על החיים העולמי. אמן. Conforme combinado, toda semana a gente conta uma história do Clube Abassali. Quem quiser, não tem problema, quem quiser escutar, só para não ficar com faltando a história do Abassali. Seguindo esse livro com as histórias do Abassali, um dia o secretário do Rebbe entrou no seu escritório. Ele estava preocupado, estava cansado. Rabbi Israel estava em cima do livro, mas ele estava com o rosto mais escuro. Logo o secretário entrou, ele falou: Rabbi Eliyahu, que era o secretário, por favor, tira a tumá que está nessa casa, tira daqui. Todos que estavam na casa, ninguém entendeu. Como assim? Cada um tem que procurar o que está acontecendo. Cada um precisa procurar, cada um na casa inteira. Talvez algum animal impuro, um cachorro, um gato, alguma está escondido, alguma coisa, nada. Procuraram e nada. E aí voltava a passar, mas qual o problema? Ele apontou uma estante de livros. E no canto da casa, olharam todos os livros, tudo que tinha. Olharam livro por livro. Não tem nada, está tudo certo, só livros sagrados, não tem nada de tomar aqui. Depois, eles olharam atrás da estante. Quando eles tiraram a estante, olharam atrás,
e tinha lá um sinal de Avodah Zará, um objeto de impuro que estava lá, que fizeram. Todos viram. Falaram, mas não tem nenhum animal aqui impuro. Não tinha espaço, nada. Interessante como ele sentia, então, né? Sem poder, não podia ver, podiam sentir. Eles foram abrir o que tinha lá, pela história aqui, eles não tem nada de impuro. Tiraram o armário, tiraram o estante, tinha uma larga xixa. Não podia suportar que do lado dele tinha um animal impuro. Aí quando viram, ele só sorriu e não falou nada. Pediu para pegar com um pano e não tocar e deixar longe da casa, para que não voltasse mais. Retiro. Agora. Tem que ir lá amanhã às 6 horas, Rosh Chodesh. Sai sempre. Sexta-feira.